Olá, bom dia, Deus abençoe você, sua família. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que alegria receber você nesta quinta-feira, isso mesmo, dia 29 de agosto. Nós celebramos hoje o martírio de São João Batista. Quero convidar você a escrever os seus pedidos de oração aqui nos comentários, os seus impossíveis. Vamos rezar juntos, Deus é fiel, Ele pode tudo. E também convido você a fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Vamos lá, o evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. E fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso o Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, amado filho, amada filha, essa liturgia é muito forte, essa citação, né? João Batista, que foi um grande profeta, que falou a verdade de Deus. E é claro que a gente não pode negociar a verdade nunca. A gente não pode falar o que é agradável, não pode mentir para o povo, dizendo que Deus aceita o que ele não aceita, né? Dizendo que Deus gosta do que ele não gosta. Precisamos falar a verdade. Precisamos ser profetas. Ainda mais num mundo como o nosso, refém do politicamente correto. Hoje é assim. Você tem que ser politicamente correto. Você tem que falar que todo mundo está certo. Você tem que falar que tudo vale, só o amor, tudo é amor. O amor que compensa, que vale a pena. Se tiver amor, tá tudo bem. E você não pode anunciar o evangelho de Deus, porque senão você corre o risco de ser cancelado. Mas Deus nos chama a termos a coragem de São João Batista. É claro, com humildade, com respeito a todo ser humano, a dignidade de cada pessoa, mas a anunciar a verdade de Deus. A anunciar a verdade do evangelho. Ai, padre, eu não vou falar porque as pessoas já sabem. Não sabem. Muitas pessoas, os mais antigos, que viviam numa sociedade com mais valores éticos e cristãos, eles até sabem mais, assim, têm uma noção. Mas a geração mais nova, muitos não têm noção. Não sabem o que é Jesus, não sabem o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque os valores cristãos estão sendo arrancados da nossa sociedade por uma cultura anticristã, por uma mídia ideológica. Você vê as séries de hoje em dia, os filmes, eles apregoam como certo, eles mostram como certo o que é totalmente errado aos olhos de Deus, o que é contrário ao evangelho. E ninguém mais pode questionar. E um monte de, me perdoe, massa de manobra assiste sem questionar. Não, passou naquela televisão forte, passou na série dos Estados Unidos, então é verdade. Ué, você tem que questionar, porque as pessoas que estão fazendo essas séries, elas têm também um interesse, elas têm uma aliança, e muitas vezes não é com Deus. Então as pessoas aceitam como uma verdade, sabe, irrefutável, algo que está passando na televisão, está passando na série, está sendo dito na internet. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a verdade,
conhecer a doutrina da igreja, conhecer a história dos santos e também, sabe, se levantar por essa verdade, testemunhar essa verdade, ensinar essa verdade, porque muitas crianças não foram ensinadas na família, gente. Quem é Jesus, quem é a Virgem Maria, sobre o céu, o inferno, o purgatório. Temos que anunciar, mas sabendo que a profecia muitas vezes nos vai cobrar um preço, como cobrou a São João. Mas é melhor pagar o preço de ser profeta e ir para o céu, né? Do que ser um covarde, né? Maria vai com as outras, que não, mesmo conhecendo a verdade, não testemunha a verdade e vai para o inferno depois, né? E fala tudo para agradar os outros. É um covarde. É muito melhor você pagar o preço da profecia do que ser um covarde, né? E veja bem, João Batista sofreu esse martírio porque ele pregou com santa intransigência os valores do Evangelho, sobretudo sobre a sacralidade do matrimônio, né? Sabe, esse tema sobre a sacralidade, a inviolabilidade do matrimônio é espinhoso desde a época de Jesus. E João Batista perdeu a cabeça porque ele pregou a verdade sobre o matrimônio, que é inviolável e sagrado. Eu sei, talvez você sofreu no seu casamento anterior e eu não te condeno, mas o casamento não é brincadeira, o casamento é um sacramento. Quando você recebe na igreja o sacramento, se aconteceu, ninguém pode desfazer. É sério. Só que Herodes, ele tinha dado um jeito de causar a morte do irmão dele, pegou a esposa do irmão, né, antes até do irmão, né, falecer, e vivia como se nada tivesse acontecido, né, um bacanal. Essas cortes eram bacanais, com prostituição constante, sabe? Então João Batista denunciou: olha, vocês podem viver o que vocês quiserem, mas isso está errado. Isso não é da vontade de Deus. E isso aqui não tem a ver com fazer as pessoas se sentirem culpadas. As pessoas vão escolher o que elas quiserem. Mas nós precisamos ser profetas, pelo menos para dizer qual é o caminho certo. Porque, como diz a profecia de Ezequiel, se a pessoa se perde e o profeta não anuncia para ela a verdade, Deus vai pedir conta do sangue da pessoa para o profeta preguiçoso, para o profeta omisso. Agora, se o profeta anuncia, a pessoa vai seguir o caminho errado sabendo. E lá na frente ela vai se perder, né? Tomara que não, mas pode se perder. E Deus não vai pedir conta do sangue dessa pessoa, da perdição dessa pessoa para o profeta. Porque o profeta não foi omisso, não foi preguiçoso, não estava atrás de aplausos e de agradar. Olha, nós temos que perder essa baixa autoestima, esse respeito humano, que faz com que nós queiramos que todos nos considerem como legalzões, todos nos aceitem. Gente, muitas vezes, para ir para o céu, nós não seremos aceitos por muitas pessoas e temos que parar de ser de vidro, parar com esses mimimis de hoje em dia e ser firme, e carregar a cruz e testemunhar Jesus, sabe? Ali nós temos, né, nesse evangelho 4 personagens, né? O rei Herodes, corrupto, covarde, impuro. Herodíades, que disse o evangelho, né, que odiava João, ela só sabia odiar, né? E Salomé, a dançarina vaidosa, sensual, né? Que aprendeu com a mãe a usar o próprio corpo, a própria sensualidade para ter o que queria. E o profeta, que se levantou pela verdade e aceitou perder a cabeça pela verdade. Na vida, quem desse eu e você somos? Qual desses 4 personagens? Estamos sendo João Batista ou estamos sendo Salomé? Ou estamos sendo Herodíades, cheio de mágoa, de ódio? Ou estamos sendo Herodes, corruptos, covardes, não testemunhamos Deus, falamos o que agrada a cada audiência, não pagamos o preço da nossa fé? Oxalá nós consigamos imitar o exemplo de São João Batista e de denunciar a verdade. Mais uma vez eu digo, denunciar a verdade não tem a ver com ser mal educado, não tem a ver, sabe, com tratar mal as pessoas, não é isso. Mas é de fato mostrar o caminho da salvação. Papa Bento XVI dizia: celebrar o martírio de São João Batista recorda-nos, também a nós cristãos, deste nosso tempo, que não se pode comprometer o amor a Cristo, à sua palavra e à verdade. A verdade é a verdade, não há comprometimentos. Olha que palavra do Papa Bento XVI, que Deus o tenha. Precisamos ser profetas, gente, mártires da verdade, dentro de casa, com a nossa vida, sabe? Precisamos pagar o preço da profecia. Enfim, é isso. Que São João Batista interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, sobre o vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu amo a verdade de Deus. A nossa frase de hoje, testemunho público de fé: eu amo a verdade de Deus.
Escreva aqui também nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão e o que Deus está falando com você. Ótimo dia!